Uma economia estagnada com milhões de desempregados. Os sinais econômicos no Brasil já não eram bons antes do surgimento da Covid-19. Agora, no auge da pandemia, a situação econômica do país toma uma dimensão ainda mais grave, com recessão e quase 7,5 milhões de trabalhadores que não estão sendo contabilizados. Quem conta os detalhes dessa crise sem fim é Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. O que a gente está olhando do ponto de vista da taxa de desemprego é que o próprio número não é o número que historicamente a gente mediu. Por que isso acontece? Isso acontece porque as taxas de desemprego, historicamente, elas são medidas a partir da busca ativa do emprego, ou seja, o sujeito não está trabalhando, mas está buscando trabalho, ou seja, ele está atrás de um emprego, atrás de uma atividade remunerada. O que a gente tem visto nessa pandemia é que um conjunto de trabalhadores, na verdade, tem saído do mercado de trabalho, ou seja, ele não trabalha, mas ele também para de procurar emprego. E ele para de procurar emprego por quê? Ele para de procurar emprego porque ele não encontra possibilidades, tanto do ponto de vista da proteção e do próprio isolamento social de um lado, quanto do ponto de vista de sair e não encontrar emprego. Eu acho que esse é um dado bastante novo. Quando a gente olha para a taxa de desemprego, o que a gente viu foi que teve ali uma evolução um pouco mais de 300 mil trabalhadores. Mas quando a gente vai ali para a questão da saída do mercado de trabalho, nós temos mais de 7 milhões e 400 mil pessoas que deixaram a força de trabalho, ou seja, elas não estão trabalhando e deixaram de procurar empregos. Isso é um número muito novo, muito diferente, e que coloca para nós o drama da questão do emprego hoje no Brasil. Se a gente somar, então, esses 7 milhões que saíram, mais os 12 milhões de desempregados, nós estamos com uma quantidade relativamente muito grande de pessoas que, de alguma forma, estão fora das possibilidades de perda de emprego. Né? Então, nós perdemos muito emprego num espaço muito curto de tempo. E isso também é observado nos dados quando a gente olha do ponto de vista da massa de salários. Né? O que aconteceu? Quando você olha a renda média até deu uma subida, mas ela deu uma subida porque quem saiu do mercado de trabalho eram os que tinham as menores remunerações. Mas quando você olha para a massa, o que é a massa de salário? A massa de salário é quando a gente soma todas as rendas de quem de fato está trabalhando. E aí você tem uma compressão importante da massa de salários no Brasil. Isso olhando o mercado de trabalho em geral. Quando a gente olha para a questão do desemprego, na questão do emprego formal, os dados que a gente tem é o último dado do CAGED, em que mais de 300 mil pessoas perderam o seu emprego, fecharam os postos de trabalho. O que isso significa? Significa que o número de demissões e o número de admissões teve um negativo de mais de 300 mil. Somando tudo isso, ou seja, somando desde março, abril e maio, que são os dados que estão disponíveis, o mercado formal de trabalho perdeu quase 1,5 milhão de postos, ou seja, nós temos hoje um mercado formal 1,5 milhão menor. Tudo isso coloca para nós um enorme desafio aí pós-pandemia. A principal questão colocada para nós do ponto de vista da pandemia, então, é como é que nós vamos enfrentar esse processo dessa enorme quantidade de pessoas sem trabalho, de um lado, sem renda, e que a gente precisa avançar aos poucos para reconstituir esse mercado. Acho que esse é o nosso enorme desafio que o Brasil tem pela frente e que a gente precisa ver quais medidas vão de fato ser colocadas pelo Estado e pela sociedade em geral. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.